Bom, em relação a essa prisão, a abordagem estava de que forma que ele realmente conduzia as vítimas? Ele inicialmente ele abordava principalmente a avó, que era a Denise, ou a mãe das meninas, inclusive com todas elas, ele teve algum tipo de relação amorosa e aí ele aproximava das filhas que eram vendidas, já que elas tinham um lucro patrimonial para poder deixar ele ter relação sexual e também para poder comprar material de pornografia infantil. Então ele enviava dinheiro para as meninas, pedindo fotos, vídeos e também para as mães, que também autorizavam as relações sexuais. E essas quantias eram praticamente irrisórias, assim. Depende muito. Tinha vez que ele fazia Pix de 10, 15 reais, enviava iFood, pizza, levava para poder comer em restaurantes. E quando tinha relação sexual, normalmente ele pagava 300, 400, 500 reais para elas. Ele levava elas para motéis diversos, utilizando documento falso para poder entrar. Inclusive, ele utilizava acessórios, ele fazia com que as meninas colocassem peruca, óculos escuros, para poder parecerem mais velhas e conseguirem entrar no motel. Esse documento foi encontrado, inclusive, dentro da carteira dele, no momento da prisão. E, além disso, ele pedia para as vítimas para poder cortarem coleguinhas. Então, ele falava se elas não tinham coleguinhas novinhas, como ele mesmo dizia, chamava de garotinhas, que tinha aí entre 11, 12, 13 anos, 14 anos no máximo, que ele falava que gostava de novinhas. Então é um caso, assim, absurdo, né? Que realmente um homem que ele mantinha a própria rede. Porque normalmente os pedófilos, eles compartilham em grupos de Telegram, Discord, na Deep Web, que eles falam, né? Na Dark Web. E aí você tem um caso onde ele formou a própria rede dele. Ele utilizava a sua capacidade financeira exatamente para poder calar as vítimas e as mães. Então, ele criou a sua própria rede, mas a gente ainda vai avançar na investigação porque possivelmente existem outras pessoas que são abusadoras também e para qual as meninas também vendiam material, eram abusadas e existem outras vítimas ainda a serem identificadas. E ele, qual que era o perfil desse homem? Ele fazia as viagens, normalmente tinha relações também com pessoas de outros estados, a esposa sabia. A esposa dele não sabia de nada, ela está completamente em choque com a operação e a gente que teve que informar o que estava acontecendo. Ele é um homem de 62 anos, que é piloto de avião, faz diversas viagens, tem uma escala bem cheia de viagens, tem 28 anos que ele é piloto, então ele é um piloto bem conceituado. E aí, quando ele vinha fazer as viagens, ele sempre ia atrás das vítimas, tinha relações sexuais, pedia fotos, vídeos. Então, era quando ele cometia os abusos. A gente já identificou elementos de vítimas fora do estado de São Paulo, então existem elementos no celular dele, mas a gente ainda, como a prisão foi hoje, a gente ainda não conseguiu avançar para identificar essas vítimas. Mas possivelmente eles têm várias vítimas fora do estado também. E a suspeita também de participação de outras pessoas em relação a amigos. A gente ainda está tentando identificar eventuais amigos, né, parceiros dele que cometiam abusos. Nesse momento eu ainda não posso falar nenhum nome, mas a gente tem diversas vítimas, inclusive diversas pessoas que eram coniventes com os abusos, com a exploração, e provavelmente vai ter prosseguimento nas investigações aí e novas cautelares. Doutora, para complementar, ele ingressou na antiga extinta TAM em 98. Ele chegou a fazer algum voo, por exemplo, internacional? Existe essa possibilidade dessa gama de vítimas serem ainda fora do país? Eu não tenho essa informação para poder falar, então eu não consigo informar. A gente vem monitorando ele. A prisão foi feita em Congonhas exatamente porque a gente viu que os voos regulares dele saíam de Congonhas. A gente tem algumas movimentações dele em Guarulhos, que é onde foi localizado o carro que ele utilizava para poder levar as meninas para o motel. Então a gente tem o carro dele também apreendido. É uma Mercedes apreendida, que até a vítima relata isso. Mas eu não posso falar de fora do país, eu não tenho esses elementos, eu tenho de outros estados no Brasil.